E aí, vocês conseguem notar a diferença? Onde que tá o da Playboy? Onde que tá o da Laura Mercier? Deixa aí nos comentários antes de continuar o vídeo pra eu ver se tu acertou. E hoje começamos o vídeo assim, com essa cara meio maquiada, meio não maquiada, uma coisa linda, porque teremos uma comparação bombástica por aqui, minha gente. Vamos comparar o pó da Laura Mercier, que custa apenas em torno de R$300, com o pó da Playboy, que custa o quê? 11? 12? Por aí. É uma diferença absurda, né? E eu sei que vocês já devem ter visto essa comparação aqui pelo YouTube de outras meninas que já gravaram esse vídeo, mas vocês não se contentam. Eu sei que vocês não se contentam porque vocês continuam me pedindo, porque vocês querem saber o quê? A opinião de Ingridzinha aqui, né? Inclusive, quero agradecer porque isso significa que vocês realmente confiam na minha opinião e isso é muito importante pra mim e pro canal, né? Pra credibilidade aqui do nosso canal. E é claro que como a maior parte do meu público aqui são maquiadores, maquiadoras ou são pessoas que estão querendo começar a trabalhar profissionalmente com a maquiagem e muitos de vocês gostam de saber a minha opinião também porque eu sempre falo sobre o uso profissional dos produtos, né? Então fique aqui, chegue mais neste vídeo porque vamos falar também se eu indico para uso profissional o pó da Playboy, se ele substitui mesmo o da Laura, estoura no flash ou não, aquela coisa toda que eu sei que vocês querem saber. Então bora começar? Bora começar! Já se inscreve aqui no canal porque é uma audácia da tua parte assistir meus vídeos sem ser inscrita. Então se inscreve, já clica no gostei para ajudar na divulgação aqui do vídeo e me segue no Instagram também porque por lá a gente fica mais pertinho uma da outra, né? Fortalece nossa amizade. Então vamos começar! Pronto, já estamos com um zoom bem dado aqui, né? Antes de mais nada, quero dizer que a qualidade de qualquer pó vai ser influenciada pela hidratação dos seus olhos. Porque sim, qualquer corretivo e pó tende a craquelar mais quando essa nossa região aqui da pálpebra, tanto superior quanto a inferior, essa região aqui dos olhos não está bem hidratada. Então, antes de aplicar a base, eu já fiz todo um preparo aqui, hidratei muito bem toda a minha pele do rosto e essa região dos olhos. Dito isso, agora sim, vamos lá para a aplicação. Decidi nem aplicar o corretivo antes de começar a gravar, só tô de base mesmo. E o corretivo vamos aplicar juntas por aqui. Eu vou aplicar só uma gotinha. Esse corretivo ele já tem uma cobertura hiper, super, mega power. É o corretivo da Too Faced, o Born This Way. Estou fazendo alguns testes aqui com ele e logo trarei resenha aqui no canal. Aplicada essa quantidade de corretivo, eu vou vir com uma esponjinha e vou dar batidinhas. E, gente, já vamos começar com alguns comparativos. O pó da Laura, ele vem 29 gramas, ó, o potão é bem maior, enquanto o da Playboy vem 16 gramas, vem uma quantidade bem menor, né? Mais de 10 gramas a menos. Mas ok, né? Porque pelo valor eu posso comprar 2 pós desse aqui que não vai dar nem metade da metade, na verdade, do valor da Laura. Então até aí tudo bem. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês que eu já noto de diferença é a cor de fundo desses 2 pós. O pó da Playboy eu sinto que tem um fundinho um pouquinho mais rosado do que o pó da Laura Mercier. Eu sinto que o da Laura ele tem um fundinho um pouco mais begezinho e não tão rosadinho. Outra coisa que eu sinto diferença é a textura do pó. Vou mostrar aqui pra vocês a textura do pó da Playboy. Vou passar um pouquinho aqui na minha mão. E ó, ele apesar de ser bem fininho, deixa eu pegar aqui o da Laura e pôr do lado. Vê que quando eu espalho, o da Laura ele fica tipo com um fundo mais acetinado assim, ó, mais uniforme, vamos dizer assim. Enquanto o da Playboy ele espalha de uma forma um pouco mais difusa e é como se ele tivesse umas partículazinhas de pó mesmo maiores do que as partículas do da Laura. O da Laura eu sinto uma textura tipo de farinha de trigo mesmo, sabe, gente? É aquela coisa bem, tipo, bem uniforme. Ele é tão fino que é como se não tivesse partículas separadas de pó, sabe? É como se fosse bem unidinho mesmo. E olha só a diferença aqui na minha mão. Não sei se vocês conseguem ver essa diferença de textura. E eu tô mostrando aqui na minha mão antes só pra vocês conseguirem ver talvez um pouquinho melhor. Mas quando eu aplico nos olhos, eu sinto exatamente a mesma diferença de textura. O pó da Playboy, ele fica com essas partículazinhas um pouco maiores e ele espalha dessa forma um pouco mais difusa, vamos dizer assim. Enquanto o da Laura não. É como se ele criasse uma película mesmo, porque ele é tão fino que as partículas são
são muito, muito, muito juntas. É tipo uma película mesmo, não tem outra palavra para descrever isso. E vamos fazer a aplicação. Deixa só eu tirar mais uma vez aqui as linhas que o corretivo acaba vincando aqui. Vou aplicar primeiro o pó da Playboy e eu vou pegar mais ou menos essa quantidade aqui, ó, nessa esponjinha. A esponjinha não tá úmida, tá, gente? Mas essa esponjinha, ela é bem molinha mesmo, seca. Vou aplicar essa quantidade e do outro lado, com outra esponjinha, ó, uma roxinha, vou pegar o pó da Laura. E eu não vou tirar o pó logo em seguida, eu vou esperar ele dar uma cozinhadinha aí pro corretivo absorver o máximo de produto possível para deixar essa área bem acetinada, bem sequinha, porque muitas vezes a gente tira logo em seguida e o pó não é absorvido o suficiente, então o efeito dele acaba não durando tanto tempo e o corretivo começa a dar aquela acumuladinha. Então eu vou esperar só um pouquinho, não muito, porque o pó da Laura tem um pequeno problema que eu já conto pra vocês. Enquanto isso, eu vou fazer rapidinho só uma sombrazinha aqui nos meus olhos. Agora sim eu já vou tirar, primeiro aqui o pó da Laura. E com outro pincel, para não misturar os produtos, vou tirar aqui o da Playboy. Primeiramente, gente, ó, sobre textura, eu sinto que os dois deixam o mesmo toque na pele. Parece que eu apliquei o mesmo pó. Fica acetinadozinho assim do mesmo jeito. Não consigo sentir nenhuma diferença. Agora eu vou dar um zoom aqui. Eu abaixei um pouquinho a luz da câmera para ver se vocês conseguem ver um pequeno detalhe. O pó da Laura Mercier, eu sinto que às vezes, não é sempre, eu acredito que isso tem muito a ver com o tempo que a gente deixa ele ali pro corretivo absorver. Ele dá uma leve oxidada no corretivo, então ele deixa essa região aqui, ó, principalmente essa parte aqui fundinha, um pouquinho mais escura. E tem até alguns corretivos, gente, que esse pó não se dá bem. Ele acaba oxidando muito o corretivo e essa parte aqui acaba ficando muito escura e isso me incomoda. Inclusive, eu tenho esse pó já tem mais de um ano e agora que eu tô começando a aprender a trabalhar com ele e a gostar mesmo do resultado dele. Porque antes eu não sabia trabalhar com ele e ele acabava, tipo, oxidando muito meus corretivos e ficava essa área muito escura. Eu ficava com raiva e não usava. Mas agora eu já peguei a manha. É o tempo mesmo que a gente deixa ele ali secando. O pó da Playboy, não sei se vocês vão conseguir ver, ele deixa essa região um pouquinho mais clara. Não é uma diferença assim muito gritante. É bem leve mesmo. É só porque quando eu olho bem no espelho, assim, bem de pertinho, eu consigo dar essa reparada. Eu consigo notar essa diferencinha. Mas assim, gente, é uma coisa muito mínima. Agora é o seguinte, são 9h39 da manhã. E eu vou ficar o máximo de tempo possível, vou ficar até o final do dia com esses dois pós aqui na pele. E eu vou dando um update aqui pra vocês e dizendo o que eu tô sentindo de diferença quanto à durabilidade e o acabamento ao longo do dia de cada um dos dois lados, tá? Lembrando que esse foi o da Playboy e esse foi o da Laura Mercier. Tô de make finalizado e deixa eu mostrar aqui pra vocês o resultado deles, né, dos dois, com a make totalmente pronta. Esse lado aqui é o da Playboy e esse outro é o da Laurinha. Laurinha, minha amiga. Gente, agora são 4 horas da tarde, quase que em ponto, ou seja, já se passaram mais ou menos 6 horas que eu apliquei os pós com vocês. E o que eu notei? Esse daqui é o lado da Playboy e eu senti que ele deu tipo uma leve acumuladinha aqui, ó, mais do que o lado da Laura. Mas não dá para saber se isso é devido ao pó mesmo ou se é porque desse lado eu tenho mais linha de expressão. Enfim, pode ser que eu tivesse aplicado o pó da Laura desse lado e da Playboy desse lado e o resultado tivesse o mesmo por conta das minhas linhas mesmo. Pode ser que eu tenha mais linha desse lado do que desse. Mas, sobre textura, acabamento, se estão aveludadinhos, sabe? Os dois estão ainda igual, exatamente igual. Oxidação também, não senti que um oxidou mais do que o outro ao longo do dia, sabe? Que foi saindo mais. Acho que em quesito de durabilidade eles estão praticamente a mesma coisa, se não a mesma coisa mesmo. Foi só essa acumuladinha aqui, ó. Bu! E de luzes apagadas. No escurinho do cinema, vamos descobrir qual desses dois pós estoura, se algum deles estoura no flash. Vai-se embora.
Pois é, minha gente, esse é o resultado das fotos. Como vocês podem ver, nenhum dos dois estourou no flash. E olha que eu fiz uma sombra que eu coloquei um clarinho aqui no cantinho interno. E isso acaba atraindo luz para esse ponto aqui dos olhos, né? E não estourou, não refletiu a luz. Nota 10 para os dois pós. E vamos para a conclusão final, que é o seguinte, gente. Na pele, não consigo notar a diferença dessas duas coisinhas lindas aqui de meu Deus. Como eu falei pra vocês, dá pra sentir a diferença gritante, assim, de textura dos dois pós na aplicação. E eu confesso pra vocês que eu prefiro a textura do da Laura Mercier, que é essa coisa muito mais acetinada. A aplicação dele é feita de uma forma muito uniforme e eu confesso que eu gosto mais disso, mas é só um detalhinho, porque no final das contas, o resultado final da maquiagem, eu olho aqui no espelho, não dá pra saber que tem um pó de 300 reais deste lado e um de 12 reais desse, assim, não dá. Se tem alguma diferença, é realmente algo muito imperceptível. Como eu falei também no início do vídeo, um ponto negativo do da Laura Mercier, além do valor, né, que não é todo mundo que consegue investir, inclusive o meu eu comprei lá fora quando eu viajei para os Estados Unidos, porque aqui no Brasil, gente, não consigo dar tudo isso numa maquiagem, mesmo trabalhando profissionalmente com isso, apesar de que também o dólar não tá nos favorecendo, né, tá quase pau a pau, mas além do valor, aquele lance da oxidada, tem que ter cuidado com esse pó, não dá pra aplicar ele e ficar muito tempo esperando ele cozinhar ali no corretivo, tem que fazer a retirada dele um pouco mais rápido do que o normal, porque senão ele oxida sim, mas maravilhosos. Aí tu me pergunta, Ingrid, o da Playboy substitui ou não substitui? Posso usar profissionalmente ou não posso nas minhas clientes lindas e maravilhosas? E a resposta é que sim! Encontramos um baratinho de respeito, inclusive eu vou criar esse quadro aqui no canal, porque vocês gostaram desse título no último vídeo que eu fiz disso, que foi o corretivo da Dalla. Esse é sim um baratinho de respeito e eu indico sim para uso profissional. Como vocês viram, ele não estoura, é um pó super fininho, não acumula nas linhas de expressão. Maravilhoso, maravilhoso. E uma coisa legal de falar é que esse pó, na composição dele, tem dióxido de titânio, o que daria a entender que ele poderia sim estourar no flash, mas o dióxido de titânio não é dos primeiros componentes, significa que a quantidade desse ingrediente é um pouco menor. O problema é quando tá ali em primeiro lugar, sílica, dióxido de titânio. Aí assim, é quase 99% de certeza que o negócio vai estourar. O trem. Tu é goiana agora por um acaso, Ingrid? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim, de batalha, de baratinho de respeito, deixa aqui nos comentários que eu vou amar trazer pra vocês. Espero que vocês tenham aproveitado aqui a minha resenha, né? Apesar de várias outras meninas já terem gravado esse vídeo aqui no YouTube. É sempre bom a gente ter mais uma opinião, não é mesmo? Eu sou dessas. E não deixem de me seguir lá no Instagram, de se inscrever aqui no canal, de dar um joinha no vídeo. E um beijo e até o próximo. Tchau!